Importância da replicação. Nosso organismo está em constante renovação. Afinal, para crescermos, nos desenvolvermos e desempenharmos nossas funções fisiológicas com eficiência, nossas células e tecidos precisam se multiplicar e regenerar. Além disso, se fazem necessários mecanismos que garantam a perpetuação das informações genéticas para as futuras gerações. Mas como isso acontece? Através de processos de divisão celular, que tem início com a duplicação do DNA. Processo de replicação do DNA. Em termos gerais, a replicação do DNA ocorre de maneira semiconservativa. A dupla hélice de cada molécula filha de DNA contém um filamento da molécula original de DNA e um filamento recém-sintetizado. A replicação tem início com a sinalização do ponto para o início da síntese das novas fitas de DNA, ponto de origem replicativa. Uma enzima, a helicase, se liga nesse ponto sinalizado e começa a agir, quebrando as ligações de hidrogênio existentes entre os nucleotídeos das fitas que formam a dupla hélice. Com as ligações quebradas, a dupla hélice é rompida e as fitas se abrem, formando a forquilha de replicação. Com a dupla hélice aberta em fitas simples, proteínas estabilizadoras se aderem a cada uma dessas fitas, mantendo-as estáveis e evitando que elas se fechem. A abertura das fitas induz outra enzima a entrar em ação, a primase. A primase age produzindo pequenos fragmentos de RNA, denominados primers, que possuem de 8 a 12 pares de bases e que são complementares ao DNA molde. Devido à complementariedade do primer com a fita de DNA, ele se encaixa na forquilha. A forquilha composta de região de fita dupla seguida de fita simples é uma condição essencial para que uma terceira enzima, a DNA polimerase 3, consiga se acoplar na fita e desempenhar suas funções. A DNA polimerase 3 usa a fita mãe de DNA como molde e vai sintetizando a partir do primer uma nova fita de DNA, através do acréscimo de sequências complementares de nucleotídeos, obedecendo ao sentido 5' 3' da fita a ser sintetizada. Essa parte da fita é sintetizada de maneira contínua e, por isso, ela recebe o nome de fita contínua. À medida em que a DNA polimerase 3 desliza pela fita molde de DNA, a helicase faz o mesmo e abre gradualmente as fitas de DNA, ampliando a forquilha. A abertura das fitas pela helicase é assessorada por uma outra enzima, denominada topoisomerase. Quando a helicase abre as fitas do DNA, acaba criando pontos de superlicoidização, pontos nas fitas onde a excessiva tensão impediria sua abertura correta. A topoisomerase age cortando esses pontos superhelicoidizados da fita de DNA, permitindo a sua rotação e consequente redução da tensão, e selando-os após esse processo. Para que a síntese da nova fita de DNA seja completa, é preciso que a outra parte dela seja sintetizada na direção oposta da forquilha. Para completar a fita contínua, um novo primer é criado pela primase e a DNA polimerase 3 se acopla na região deste novo primer.
deslizando pela fita molde de DNA e alongando os primers, através do acréscimo de nucleotídeos complementares à fita molde, sempre no sentido 5', 3'. Novos primers são adicionados pela primase sucessivamente, e a partir deles, novos fragmentos de DNA são sintetizados pela DNA polimerase 3. Assim, a segunda parte da nova fita de DNA é sintetizada de forma descontínua, formada por vários primers, seguidos de fragmentos de DNA, os fragmentos de Okazaki, que possuem de 1.000 a 2.000 nucleotídeos. Os primers incorporados à fita para permitir a síntese pela DNA polimerase 3 não podem permanecer na fita sintetizada. Então, outra enzima, a DNA polimerase 1, atua removendo-os. Após a remoção dos primers, a polimerase 1 sintetiza e insere um fragmento de DNA correspondente no local. As lacunas existentes entre o local ocupado anteriormente pelo primer e o fragmento de Okazaki seguinte são eliminadas pela ação da enzima DNA ligase, que liga esses fragmentos de DNA. No final da síntese das fitas descontínuas, não existe a condição essencial para que a DNA polimerase 1 consiga agir e concluir a síntese, região de fita dupla de DNA seguida de fita simples. Para contornar o problema e finalizar a síntese das fitas descontínuas, a enzima telomerase entra em ação. Ela possui um molde interno de RNA e, a partir dele, é capaz de sintetizar uma sequência de DNA igual à sequência final, denominada telômero da fita molde do DNA, aumentando essa porção final do DNA. Um novo primer é adicionado na porção final da sequência repetitiva, criada pela telomerase. E a partir do primer, a DNA polimerase 3 sintetiza a continuação da nova fita de DNA complementar. E dessa forma, toda a informação original da parte final da fita molde de DNA é completamente copiada na nova fita sintetizada. A parte do telômero que foi copiada e alongada pela telomerase após a deleção do primer pela DNA polimerase 1 sofrerá o mesmo problema anterior. Como não haverá região de fita dupla seguida de fita simples, a DNA polimerase 1 não conseguirá agir sintetizando a fita molde no local. Então, esse pedaço sem fita complementar será cortado. A retirada desse pedaço final não acarreta problemas, pois o alongamento do telômero pela telomerase compensa a perda dessa parte final. Finalizada a replicação, a estrutura das moléculas filhas de DNA é configurada com a reestruturação dos nucleossomos. Proteínas histonas são incorporadas às fitas de DNA, com auxílio de uma proteína denominada fator 1 da montagem de cromatina, CAF1, que atua no processo replicativo de eucariotos. Erros durante a replicação. A replicação do DNA
é um processo dinâmico que ocorre simultaneamente em diferentes pontos ao longo da fita de DNA. Ocorre de forma complexa, dependendo da ação correta e coordenada de uma série de enzimas e fatores replicativos. É, portanto, um processo suscetível à ocorrência de erros. Erros estes que, se não forem reparados dentro do processo de replicação, se perpetuarão sob a forma de mutações, que podem não ter consequências notáveis, assim como podem ser a causa de sérios problemas.